O nosso papo de hoje é sobre câncer de mama. E quem vem falar com a gente é nossa porta-voz em oncologia, Dr. Abraão Dornelas, oncologista do Albert Einstein, doutorando pela USP. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como acontece, ou de onde vem, por que acontece o câncer de mama. Ótima pergunta. O câncer de mama é uma doença muito importante, é uma doença que a gente precisa falar sobre, precisa conhecer, porque essa é uma doença passível de prevenção e de rastreamento. Como é que essa doença acontece? O que é o câncer, né? Nada mais é do que uma célula que perde o controle do crescimento. Essa célula começa a crescer desordenadamente, ela vai se proliferando e à medida que essa célula se prolifera, ela vai ganhando algumas características de invasão. Então essa célula ela aprende como invadir as estruturas e se disseminar pelo corpo. Isso caracteriza o câncer, o crescimento desordenado e o ganho da capacidade de invasão. Com isso, uma célula da mama normal ganha algumas alterações do seu DNA e com essas alterações ela se torna uma célula maligna e vai se desenvolvendo. O que eu acho que é muito importante? Todo tumor avançado, em algum momento, foi um tumor inicial. Todo tumor surge de uma célula e essa célula vai se proliferando. Tá? Por isso é tão importante a gente fazer a prevenção, porque caso algo já apareça, significa que... É isso mesmo. Então é muito importante que a gente sempre procure, porque quem procura acha e quem acha cura. Exatamente. Né? Então eu acho que isso é extremamente importante. Pegar sempre no início, ter o diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce as chances de cura são muito elevadas. Olha que coisa a gente pode atingir chances de cura em câncer de mama que superam 90%, 95%. Então são chances reais, são chances muito boas de cura dessas pacientes. Mas é claro, é importante que isso seja feito cada vez nas suas etapas mais iniciais. A gente já falou anteriormente sobre quais são os exames para detecção e a importância de se detectar logo no início, mas a pergunta é, existe traumas que possam levar ou históricos na família que já pode se supor ou esperar que a pessoa desenvolva isso? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente pensa em câncer de mama, a maioria, mais de 90% dos tumores de mama são esporádicos. O que significa isso? Eles acontecem porque acontecem, tá? Eles não têm um fator conhecido, um fator causal. Tá? Mas existe um pequeno percentual dos tumores, de 5 a 10% desses tumores, que pode sim ter uma relação familiar. Então, em mulheres que têm uma história familiar forte, com parentes de primeiro e segundo grau com diagnóstico de câncer de mama, a gente deve considerar assim que o risco é maior e existem até recomendações de se começar mais cedo os exames de rastreamento para essa população. Mas o que eu acho que tem que ser o nosso foco principal é no volume maior que nós temos, que é a população geral, que deve sim ter uma vida saudável para a gente fazer o que está na nossa mão. Algumas coisas de fato a gente não tem controle. Acontece, porque uma célula se prolifera e perde o controle, mas o que está na nossa mão, praticar atividade física, se alimentar bem, evitar o alcoolismo, evitar o tabagismo, evitar o sobrepeso, é o que a gente de fato precisa fazer. Que ajuda as células a não entrarem nesse ciclo. De modo errado, é isso? É isso mesmo, não entrarem nesse ciclo errôneo de crescimento. Uma outra pergunta que eu acho muito interessante é sobre amamentação, né? Engravidar, amamentar, é algo que previne ou é algo que acontece, leva mais ao câncer? Essa é uma boa pergunta também. A amamentação é fundamental. A gente sempre recomenda. Mulheres que podem amamentar, devem amamentar, por dois motivos. Primeiro, pelos benefícios para a criança, tá? Isso já é super conhecido, a amamentação é super importante na conexão materno-infantil e para a saúde nutricional da criança. Então esse é o primeiro ponto. Mas existe um outro ponto que muitas pessoas não conhecem, que é o fato de que durante a amamentação, os hormônios produzidos são hormônios que protegem
protegem a mulher do câncer. Olha isso. Isso é super importante, isso é super importante. É mais benéfico então, do que qualquer outra coisa. É protetor. Então, mulheres que podem amamentar, devem amamentar. É importante tanto para a criança quanto para a mãe. Aliás, essa é a função da mama, não é? Exatamente, exatamente. Use exatamente para essa função que acaba é uma maneira de prevenir. Sem dúvida. É extremamente importante a amamentação. Agora é o seguinte, para você que tem muitas dúvidas, que quer tirar mais dúvidas, entre em contato com o doutor. Eu já vou deixar aqui, doutor, o Instagram, @Dr. Abraão Dornelas, para conhecer mais sobre o assunto, né? Para também tirar dúvidas. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. E olha só, durante o mês todo de outubro a gente vai estar conversando, tirando muitas dúvidas e falando muito mais sobre o câncer de mama. Muito obrigada, doutor. É isso, obrigado.